Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Conforme o prometido, esse vídeo aqui eu vou abordar os tipos de câncer mais raros, de que a gente ouve falar, de que a gente lê na literatura médica. Eu gravei um vídeo anterior falando dos tipos mais comuns, dos tipos mais raros e fiquei de gravar os subtipos de câncer mais raros ainda de que a gente tem conhecimento, sabe, gente? E por que é importante a gente saber da existência desses tipos de câncer? Porque, gente, quando a gente está fazendo um tratamento, é importante que a gente saiba tudo sobre esse tratamento, para que a gente possa cobrar tratamentos mais modernos, para que a gente possa exigir, sabem, gente, o melhor. Quando uma doença é tratada como uma coisa só, é comum e é frequente que as pessoas relacionem: ah, é câncer, fulana tem câncer, ah, tratou, então eu vou tratar também. E não é bem por aí, sabe, gente? Tem essas divisões, esses tipos, subtipos, e dentro desses subtipos a gente tem outros subtipos de câncer também. Eu tô enrolando a minha língua para falar, gente, porque eu tenho dislexia. Assim, já é uma coisa bem moderada, bem rasinha, assim, que eu consegui controlar ao longo do tempo, mas era muito frequente eu trocar, sabem? Quando eu tava escrevendo, então é meio difícil. E eu tinha a língua emendada também. Então, gente, eu cortei, não, eu fiz uma cirurgia para tirar o freinho da língua quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 aninhos. Então, se eu enrolo a língua é por causa disso, tá? Mas vamos lá. Tipos de câncer raros dentro dos tipos de câncer raros. A gente tem uma doença que chama Paget. É escrito assim, Paget no final, sabem? Algumas pessoas falam Paget, mas eu vou pronunciar ela para vocês conforme a gente lê. Paget, P-A-G-E-T. É um tipo de câncer, gente, que é bastante raro, de 1 a 3% dos cânceres diagnosticados são essa doença de Paget. E ela é bastante característica, sabe, gente, porque ela explode para fora da mama. Ela costuma se desenvolver dentro, né, dos ductos ou dos lóbulos mamários, mas ela explode para fora. Ela costuma atingir a pele, a auréola e o mamilo da mulher. Quando eu estava fazendo tratamento lá em Barretos, eu conheci uma pessoa em toda a área lá de câncer de mama, e que é uma área grande, a maior e a mais antiga, assim, que eu tenho conhecimento lá em Barretos. Talvez não a mais antiga, mas a maior, gente. E eu encontrei só uma mulher que tinha essa doença de Paget, e ela tava assim sem muitas informações, me questionou se eu sabia sobre isso, se era a mesma coisa, se eu também tinha essa espécie, sabe, gente, de ferida. Eu lembro que ela foi uma ferida braba, se eu tinha isso também. E na época eu já tava, sabe, gente, cavando muitas informações sobre o câncer de mama. Então eu disse que não era desse jeito, que era diferente, que existiam classificações. Mas na época, assim, eu também estava em busca de informações, sabe, gente?
passei para ela o mínimo de conhecimento que eu tinha e a curiosidade dela pedir uma explicação mais séria e mais centrada para os médicos, sabem, gente? E eu acredito que ela tenha feito isso e quiçá mais uma pessoa foi motivada, sabe? Foi picada pelo bichinho da curiosidade e questionou sobre o que é, por que se desenvolve dessa maneira e por que tem esse tipo de câncer que acaba se transformando numa ferida, num ferimento na pele da mama, na auréola e no mamilo, e outras pessoas não, sabe? Outras pessoas têm doenças, cânceres que são mais brandos, não menos mortais, mas mais brandos em questão de sintomas e características, sabe? Do tipo de câncer raro, gente, é um câncer chamado angiosarcoma. Esse tipo de câncer, ele se desenvolve nas células dos vasos sanguíneos da mama ou nas células dos vasos sanguíneos dos linfonodos. É um tipo de câncer assim bem raro, muito raro, uma média assim de 1% de casos diagnosticados são desse tipo de câncer de mama. E esse tipo de câncer de mama, ele ficou muito marcado na minha cabeça, porque foi a partir das informações do angiosarcoma que eu comecei a brigar, a bater o pé, falando que eu não ia fazer radioterapia, ou que eu fosse fazer radioterapia, tinha que ser uma radioterapia moderna, enfim. Quem conhece o canal há bastante tempo sabe que foi uma grande batalha, uma guerra que eu travei, sabe, com parte da minha família, travei com o médico, travei com o Sistema Único de Saúde, com plano de saúde, enfim, e consegui o encaminhamento para Barretos, consegui fazer uma radioterapia num aparelho que não era o mais moderno, mas era um dos mais modernos, um tipo de radioterapia que, para mim, sabe, gente, foi o melhor que eu consegui. Eu me via sentada, às vezes, ali à espera do procedimento da radioterapia, e eu via mulheres entrando para fazerem outro tipo de radioterapia em aparelhos menos modernos, e elas estavam completamente perdidas. Inclusive, uma senhora que eu conheci, que ela teve o tratamento dela suspenso também porque ela teve muita queimadura. E ela estava tô fazendo radioterapia. Mas tinham diversas salas, sabe, gente? Com diversos aparelhos de radioterapia. Não são todas iguais. Não são todas iguais. Eu já levei, assim, altos xingamentos quando eu bato nesse assunto de radioterapia, porque é difícil para as pessoas elas compreenderem, elas entenderem que elas não estão recebendo o mesmo tipo de radioterapia que outras pessoas estão recebendo. Eu lembro uma vez que teve um homem que ele ficou profundamente indignado comigo. Ele me xingou muito, ele falou que depois daquilo ele falou com a médica disse que era a melhor radioterapia que a mulher dele estava recebendo e que eu estava mentindo e que isso e que aquilo. Então, sabe, gente, falar de radioterapia é bastante complicado. E por que é que eu estou falando de radioterapia? Porque esse angiosarcoma, gente, eu descobri ele a partir de um outro senhor, que eu não sei a idade, mas ele foi um dos amigos, assim, lá iniciais do canal,
quando eu tava falando sobre câncer de mama e a gente começou a conversar e ele disse que a esposa dele tinha desenvolvido um câncer de mama e que o médico tinha dito que esse câncer de mama provavelmente ele foi desenvolvido após ela ter feito anos atrás um tratamento para câncer da tireoide. Então ela tinha feito todo um tratamento com os produtos, não é, para esse tipo de câncer e tinha feito radioterapia nessa região. Então, o que é que o médico tinha dito para ele? Que quando ela fez radioterapia nessa região, possivelmente tinha pego raios radioterápicos na mama e que o médico acreditava que ela tinha desenvolvido esse tipo de câncer, angiosarcoma, por causa do tratamento que ela tinha realizado para o outro tipo de câncer. Então, gente, quando ele me falou sobre isso, eu travei. Eu já tinha visitado a clínica de radioterapia na capital. Eu travei porque a radioterapia que o plano de saúde do estado daqui cobria, o SUS cobria, era a radioterapia que não era a mais moderna. Não era a radioterapia que pessoas que tinham condições de pagar, pessoas que estavam fazendo particular, estavam recebendo. Então eu travei, disse não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, eu não vou fazer isso. Então comecei a buscar essa continuidade no tratamento lá em Barretos. Sabem, gente, foi um período bastante difícil. Eu fiquei muitos meses sem fazer a radioterapia, só tomando o tamoxifeno, porque eu me recusei a fazer o tratamento numa máquina mais antiga, um tratamento que não era, sabe, gente, de longe o que eu achava que todas as pessoas deveriam receber e que eu penso que a partir do momento que as pessoas saberem qual o tipo de radioterapia que elas estão fazendo, qual o tipo de tratamento que elas estão fazendo, qual a derivação da medicação que elas estão recebendo, a partir do momento que elas conhecem sobre isso, elas passam a cobrar. E se elas cobram, a tendência de que as coisas se unifiquem, a tendência de que as coisas se igualem e para de ter, sabe, gente, tanta diferença em tratamentos. Pessoas que não têm condição são levadas para fazerem tratamento em máquinas extremamente antigas, máquinas da década de 70, da década de 80, em máquinas de 2014, 2016, 2017, 18, 19. É claro que não são todos os hospitais que têm condição de adquirirem essas máquinas modernas a cada 10 anos, sabem, gente? Mas se a gente começar a buscar, se a gente começar a procurar, eu creio que haverá mais investimento nessa área, haverá menos diferenciação em termos de tratamento. E aí, gente, o terceiro e último subtipo mais raro de câncer de mama é o tumor filoide. A maioria desses tumores, eles são benignos quando eles se desenvolvem, mas não é que todos são benignos. Alguns dentre esses tumores, que já são raros, eles se desenvolvem e são malignos. Eles surgem numa parte da mama que se chama estroma. Lembrando que outros tipos de câncer se desenvolvem nos ductos mamários, nos lóbulos mamários. O angiosarcoma se desenvolve em células que envolvem vasos sanguíneos. Então, esse tipo de câncer, ele é um câncer bem raro, bem comum
as pessoas não falam quase sobre ele. Eu particularmente não sabia, assim, exatamente essas particularidades que ele se desenvolve numa parte completamente diferente, que é esse estroma da mama. Também não fazia, sabe assim, essa diferenciação de que os outros surgem um caminho, sabem, e ele outro completamente oposto. A maioria desses tumores, eles são benignos, ressaltando, mas o que não impede de surgir tumores malignos também, gente. É isso. Esses são os tipos de câncer mais raros, mais incomuns, mas tem pessoas enfrentando eles todos os dias e que merecem, sabe, gente, que as pessoas da família, que as pessoas próximas reconheçam que existem diferenças, e como existem diferenças, as pessoas devem ser tratadas diferente uma das outras, cada qual com a sua particularidade, com a sua peculiaridade, levando em conta o seu sistema todo imunológico, seu organismo todo, a sua parte psicológica, e para que ela não enfrente tudo isso, todo esse drama sozinha ou ali, sabe, só de pessoas muito mais próximas. É isso, gente. Espero ajudar vocês, sabem, trazendo essas informações, e vamos que vamos. Grande beijo no fundo do coração.